Shalom, igreja, boa noite. Meu nome é Rafael Castro, sou pastor do Ministério Cristão Rafá. Está aqui o nosso pastor Luiz Carlos, está aqui a nossa irmã Simone, diaconisa da igreja. Nós estamos aqui com o intuito de desenvolver as nossas pautas de oração. Não sei se você tem acompanhado, mas todos os dias nós estamos encaminhando uma pauta de oração. E nessa semana específica de subida para Pentecostes, nós resolvemos como igreja fazer um tempo de pauta online, no qual a gente trafega juntamente com você num processo de entendimento sobre aquilo que o Senhor está falando nesses dias e em direção a essa subida. Nós tivemos alguns problemas técnicos e tivemos que fazer essa gravação, mas amanhã nós estaremos voltando ao normal, 20 horas nós estaremos ao vivo aqui. E eu quero falar um pouco hoje, essa semana especificamente nós vamos tratar sobre o tema propósito. Nós não conseguimos viver sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida extremamente vazia. E diante disso, eu quero ler um texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eu queria que você meditasse nesse texto depois. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos que estamos diante de uma pandemia, diante de um cenário de caos, mas eu quero te dizer e te despertar para o entendimento de que nada está fora de controle. Nada do que acontece é por acaso, não existe acaso. Então, tudo é movido por propósito no reino de Deus. E o interessante é que quando nós entendemos isso, nós temos mais facilidade para suportar as coisas, temos facilidade de aceitar aquilo que está acontecendo. Uma crise atual que nós estamos vivendo tem gerado muitos danos porque as pessoas estão distantes do propósito. E muitas vezes nós mesmos, como cristãos, estamos nos perdendo diante do caos, diante de notícias, diante de perdas. E eu quero te motivar nesses dias a fechar os teus olhos para as circunstâncias e voltar os teus olhos para o propósito. Porque existe um propósito eterno em Deus. Deus está em busca de filhos que estão perdidos. Deus está em busca de filhos que estão distantes. E é através da minha vida, através da sua vida, que Ele vai alcançar esses perdidos. E Deus usa qualquer coisa, qualquer cenário para resgatar o homem. E diante disso, nós não podemos, esses dias, nos tornar improdutivos. Nós não podemos permitir que sejamos paralisados. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Precisamos aprender com o que estamos vivendo. O que Deus quer para nós? Você já fez essa pergunta para o Senhor? O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de você diante do que está acontecendo? Qual é a versão sua que vai sair após essa pandemia? Você está em evolução ou você está em regresso? O nosso propósito aqui é, juntamente com você, produzir uma evolução. Nós estamos em mudanças. Nós estamos diante de uma igreja que está sendo transformada. E nós não podemos ficar parados diante daquilo que o Senhor está fazendo. Então, diante desse cenário, nós vamos agora fazer um alinhamento com você. Amém. E dentro desse panorama que foi bem apresentado pelo pastor Rafael, onde nós como igreja nos posicionamos efetivamente em busca de um alvo que está além de circunstâncias, mas um alvo que de fato sela a nossa identidade como filhos de Deus, sela o nosso destino na eternidade que Ele tem para nós. Momentos como esse se tornam muito propícios, onde nessa preparação de Pentecostes, uma festa muito convidativa, por sinal, uma festa que vem para tratar de expectativa de futuro, que vem nos alinhar dentro de um ambiente de gratidão aos planos, ao propósito que Deus tem para nós, que vem nos fidelizar com as estratégias que Ele nos chama a viver nesse tempo. Eu quero chamar a sua atenção sobre
O que representa propósito para nós? O que representa propósito para você? Quando falamos de propósito, é um nome bonito, muita gente discursa sobre ele, mas a Bíblia ela consagra esse conceito de forma muito responsável, de forma muito profunda, a ponto de nos fazer entender que infeliz, como foi colocado pelo pastor Rafael, infeliz é um homem que caminha sem propósito. E o que mais nos assusta é nos depararmos com gerações inteiras que se permitem andar fora do propósito. Gerações inteiras que desconhecem o propósito de Deus e o que sobra fora do propósito. Eu digo para você, não sobra nada, sobra vazio. E nós vamos provar do efeito danoso, do efeito prejudicial desse vazio, sabe quando? Quando a gente começa a ver a nossa relação com os nossos resultados. Quem caminha sem propósito, quem caminha sem propósito, ele tem uma dificuldade de se satisfazer com aquilo que ele produz. Ele tem uma dificuldade crônica de se realizar com o fruto do seu trabalho. São pessoas que elas estão fadadas a uma vida de escravidão ou uma vida de alienação, de futilidade, que acaba induzindo-os a níveis terríveis de aprisionamento por vícios, por pecados, por desestruturas. E é interessante que nós consagramos esse tipo de postura exatamente por desconhecermos o propósito. E em momentos como esse que nós estamos, onde ainda muito bem inseridos dentro de um ambiente pandêmico, de quarentena, essas pessoas elas reagem como? Elas reagem debaixo de escândalos, debaixo de profundas crises. Não podemos mais nos dar o luxo de nos permitirmos viver uma vida que de fato não esteja atrelada a um propósito. Durante muito tempo acreditamos que vivenciar em prol de resultados estritamente terrenos, em busca de conquistas fundamentalmente circunstanciais, temporais, era o suficiente. Mas momentos como esse, onde fomos paralisados, fomos resistidos, eles servem sim para nos fazer querer algo que está além do tempo, que está além das circunstâncias, e é isso que Deus quer nos devolver. Um propósito que sim nos faz prevalecer diante de crises, que nos faz ter resposta compatível com as situações que somos obrigados a enfrentar. E eu quero definitivamente convidá-lo a esse alinhamento. Não tem mais como você se permitir viver só por viver. Está na hora de você valorizar cada experiência, e o propósito, ele vem para isso. O propósito do Senhor, ele faz você entender que você não é obra do acaso, que as coisas não acontecem por acidente, e que de fato, cada experiência, ela possui um peso, ela possui um contexto, ela possui um fundamento que aprimora, que faz com que você evolua. E como o pastor bem falou, o pastor Rafael, não há mais tempos para regressões, temos sim que evoluir, e estamos num ambiente extremamente convidativo de festa de Pentecostes, a festa que celebra uma evolução que deveria ser comemorada ano após ano na história do povo de Deus, e que espiritualmente chega para nós, Igreja do Senhor, dentro do ambiente da graça, para sim nos transitar para um ambiente de responsabilidade. Se tem uma coisa que o propósito do Senhor traz para a nossa vida, é responsabilidade com tudo aquilo que temos, que somos, que sonhamos e que vivemos. Eu quero te chamar, dentro desse ambiente de alinhamento, para você considerar tudo que você viveu até aqui, tudo que você ainda se encontra vivendo e tudo que você espera viver a partir daqui, porque é a partir desse posicionamento, é a partir dessa leitura, dessa sua disposição, que Deus tem resposta para você. Amém? A minha parte de alinhamento fica por aqui. Agora é hora de transformar tudo isso em oração. Amém. Que tempo precioso trafegarmos por uma pauta de oração que nos leva ao entendimento. Diante disso, meus irmãos, eu pergunto, diante de tudo que nós já ouvimos, eu pergunto como orar. Como orar? Nós estamos diante de uma guerra e nós precisamos
nos posicionarmos diante de Deus, perante esse propósito, para um tempo específico de oração e um tempo que nos conduz a um verdadeiro propósito. Diante disso, eu quero colocar alguns alvos de oração. O primeiro deles, desses alvos de oração para o nosso tema, que é a descoberta do propósito, é Marco Zero. Marco Zero é quando nós estabelecemos um tempo verdadeiro diante do Senhor, um tempo novo. Jesus, ele disse aos seus discípulos: não se coloca vinho novo em odres velhos. E quando Jesus ele fala isso, ele leva o novo para o seu lugar. O que é novo precisa ser colocado no odre novo. Um outro alvo de oração, meus irmãos, é a mudança de mentalidade. Então nós estabelecemos o Marco Zero, entendemos o que é o propósito, caminhamos diante desse propósito e estabelecemos de fato uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade nos faz agir de forma que nós não somos reféns da situação. O pastor Rafael colocou que nós estamos diante de um cenário de caos. E diante desse cenário de caos nós não somos reféns, porque nós caminhamos dentro de um propósito. Um outro alvo de oração, meus irmãos, é a capacidade de guerrear em prol do propósito. Você pode ver que o propósito ele tem o seu lugar de forma muito especial. Nós podemos ver durante toda a palavra do Senhor que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. O texto que o pastor Rafael leu fala do propósito do tempo e nós precisamos, dentro disso, ter a capacidade de guerrear em prol desse propósito. E o propósito, ele é uma resposta ativa nossa, não é passiva. Quando caminhamos no propósito, nós temos uma resposta ativa diante de toda e qualquer guerra. Um outro alvo de oração é a maturidade. Ou seja, o maduro, ele caminha pelo propósito. Propósito, ele é alvo de quem já amadureceu, de quem já alcançou um nível de maturidade. E todo esse cenário, ele nos leva para amadurecermos. Nós também ouvimos aqui que não é tempo de retroceder. Retrocessos não são para os maduros. O maduro, ele avança de acordo com o propósito. Um outro alvo de oração, também extremamente importante, dentro da descoberta do propósito, é a perseverança perante as adversidades. Estamos diante de adversidades. Estamos diante de situações que querem nos colocar para trás, que querem nos paralisar, que querem nos levar a um nível de depressão, que querem nos levar a um nível onde nós estamos dentro das nossas casas, mas isso não nos pode tornar alienados. Por quê, irmãos? Porque a perseverança perante as adversidades, ela precisa nos fazer caminhar para frente. Nós temos um alvo, nós temos um propósito e precisamos nos mover diante desse propósito de forma perseverante. E o último dos nossos alvos é a sensibilidade ao tempo que nós estamos vivendo. Precisamos ser sensíveis. Tudo à nossa volta está nos despertando para um tempo de propósito. Tudo à nossa volta está nos fazendo pensar. O Senhor nos tirou de uma rotina corrida, de uma rotina onde nós não tínhamos tempo. Você sabe muito bem disso. A nossa desculpa é: nós não temos tempo. Temos muitas atividades, estamos envolvidos em tantas coisas e o Senhor, Ele permitiu com essa quarentena que nós ficássemos um tempo exclusivo com Ele. Esse foi o propósito de Deus. Descubra nesse tempo que o propósito de Deus foi nos trazer de volta para essa descoberta, a descoberta do propósito. E nós precisamos nos mover. Estamos diante de uma festa congregacional, bíblica, estabelecida pelo próprio Deus como festa perpétua, como uma aliança que Ele fez com o seu povo. E nós temos ouvido durante todos esses dias que o Senhor, Ele escolhe momentos exclusivos para falar conosco. E as festas estão aí para provar isso, as festas congregacionais. Então, diante desse cenário que nós estamos subindo para Pentecostes, eu convido você
a viver um tempo de descoberta desse verdadeiro propósito que o Senhor nos chama a viver. Amém? Diante disso, meus irmãos, eu quero orar. Eu quero fazer uma oração. Você que está aí nos ouvindo agora, esteja diante do Senhor, porque nós estamos subindo. E nós estamos subindo para um tempo onde nós não vamos regredir. Aleluia. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, diante do Senhor, ó Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te louvamos por esse tempo de conhecimento, Pai. Te louvamos por essa pauta de oração que tem nos levado a um entendimento, Senhor amado, sobre a descoberta do propósito. Pai, nós colocamos diante do Senhor a disposição do nosso coração para vivermos uma mentalidade de reino, para vivermos uma mentalidade onde a cultura que nós seguimos é a cultura do Senhor, é a cultura da Tua Palavra. Senhor, nós oramos e te pedimos, nos leve, Deus, para a descoberta desse propósito. Pai, durante os tempos, durante cada estação que temos vivido antes, ó Pai amado, desse tempo, que Ele marca as nossas vidas, ó Pai amado, nós nos perdemos. Perdemos, ó Pai, a capacidade, Deus, de perseverar diante das situações adversas. E nós chamamos o Senhor, ó Pai, para que assuma o governo de nossa vida, da nossa história. E acima de tudo te pedimos, ó Pai, nos faça caminhar em propósito. Pai, quando nós caminhamos em propósito, nós somos capazes de suportar os processos, ó Pai. E nós nos movemos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor, e te pedimos, nos alinha a esse tempo e nos leva a celebrar o Senhor em Pentecostes, essa festa, Senhor, que aponta para o futuro. Aleluia. E que nos leva, Deus, ao conhecimento do Senhor e da eternidade, ó Pai. Aleluia. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero concluir esse tempo, diante desse alinhamento, diante desse tempo de oração. Eu quero concluir te dizendo o seguinte: a descoberta do propósito está ligada à paternidade de Deus. Você precisa, juntamente comigo, nesses dias, encontrar o teu lugar na mesa do Pai, porque há lugar na mesa para você. Aquilo que nos separa muitas vezes do propósito de Deus são os níveis de orfandade que a gente vive, são os níveis de desconhecimento da paternidade de Deus. Se permita, olhe para a tua vida, olhe para a tua história, olhe para as tuas raízes e se enxergue como parte da mesa do Senhor. Aleluia. Porque quando você se enxerga como parte dessa família de muitos filhos, facilmente você faz com que outras pessoas sejam inseridas nessa mesa. E isso é glorioso, porque filhos atraem filhos. Que Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos juntos. Ore por essa semana, tire tempo para buscar a presença do Senhor, tire tempo para encontrar o teu lugar nessa festa de Pentecostes. Entenda o que significa Pentecostes, o que significa subir para Pentecostes, qual é o Pentecostes de Deus na tua vida nesse tempo. Amanhã nós estaremos às 20 horas, ao vivo, se Deus quiser, nós estaremos ao vivo aqui. E você poderá interagir conosco, mandando seus pedidos de oração. Mande o link que vai ser divulgado amanhã para o máximo de pessoas possíveis. Que Deus abençoe você. Shalom e até mais. Shalom, meus irmãos. Até a próxima. Shalom. Que o Senhor os abençoe e vamos subir para Pentecostes. Amém. Amém.